Olá pessoal, então dando continuidade ao estudo do movimento retilíneo uniforme, a gente vai estudar velocidade negativa, posição de um corpo, gráfico distância versus o tempo e inclinação do gráfico, tá? Beleza, então para a gente iniciar, vamos entender o que significa velocidade negativa. Então vamos considerar, por exemplo, essa via aqui, tá? Avenida Floriano Peixoto. Então vamos supor que nesse sentido aqui, ó, no sentido bairro-centro, a gente considera esse sentido como sendo um sentido positivo da via, tá? Então, obviamente, o sentido centro-bairro a gente vai considerar como sendo o sentido negativo. Então, vejamos, se um determinado veículo se deslocar no sentido bairro-centro, a gente vai considerar a velocidade dele como sendo uma velocidade positiva, tá? Então, digamos que ele esteja a 40 km por hora, a gente vai considerar como sendo 40 km por hora. Tranquilo? Positivo, porque ele está se deslocando a 40 km por hora no sentido bairro-centro. Se ele estiver deslocando no sentido inverso, tá? Centro-bairro, na outra via, a gente vai considerar a velocidade dele como sendo menos 40 km por hora, tá? Veja que em ambos os casos o valor da velocidade é 40 km por hora, mas o sinal da velocidade indica a orientação da trajetória, tá? Então, nesse caso, indo no sentido positivo, nesse caso, indo no sentido negativo, tá? Tanto positivo quanto negativo são sentidos arbitrários que a gente atribui à via. Tranquilo? Beleza, pessoal. Então, veja bem. Coerência entre as unidades de medida. Então, a gente tem aqui dois sistemas de unidade, tá? É o sistema que compreende o quilômetro, hora e quilômetro por hora, e o metro, segundo e metros por segundo. Tá? Então, ou seja, se você vai trabalhar com a distância em quilômetro, é coerente que você utilize o tempo em hora, tá? E a velocidade em quilômetro por hora. Se você vai trabalhar com a distância em metro, então é coerente que você utilize o tempo em segundos e a velocidade em metros por segundo, tá? Tranquilo? Então você tem dois sistemas aí para trabalhar. Agora, se por acaso você está resolvendo um determinado problema e nesse problema você tem as unidades dos dois sistemas, por exemplo, vamos supor que você tenha lá quilômetro, você tenha segundo e você tenha metro por segundo. E você precisa então transformar, né, converter quilômetro para metro. Então você vai utilizar essa regra aqui, ó, tá? Você pega o valor em quilômetro, você multiplica por 1000 e você tem ele em metro. Tranquilo? Deixa tudo no mesmo sistema. E caso você tenha um valor em metro, precise converter para quilômetro, simplesmente divida o valor em metro por 1000 e aí você converteu o valor para quilômetro, tá? Beleza. Com as unidades de velocidade do mesmo jeito, se você tem quilômetro por hora e precisa converter para metro por segundo, divide por 3,6 e você converteu para metro por segundo. Se você tem metro por segundo e precisa converter para quilômetro por hora, multiplica por 3,6 e você está convertendo o valor para quilômetro por hora. Tranquilo? Quanto às unidades de tempo, também as regras são as mesmas. Ó. Se você tem hora, por exemplo, vai transformar isso em segundo, então multiplica por 3.600. Se você tem segundos, precisa transformar em horas, divide por 3.600, tá? Se de hora para minuto, multiplica por 60. De minuto para hora, divide por 60. De minuto para segundo, multiplica por 60. De segundo para minuto, divide por 60. Tranquilo? Então tem que ter cuidado com essas unidades de medida, tá? Tem que prestar bastante atenção na coerência entre as unidades de medida. Lembra disso, se vai trabalhar com quilômetro na distância, então tem que trabalhar com hora no tempo e quilômetro por hora na velocidade. Se vai trabalhar com metro na distância, então é segundo no tempo e metros por segundo na velocidade. Tranquilo? Beleza. Posição de um corpo. Então, a posição de um corpo é o ponto onde ele se encontra em determinada via. Por exemplo, essa posição inicial aqui de um corpo, digamos que a gente vai analisar o movimento desse carro. Então, no início do movimento, ou seja, T0 aqui, ó, igual a zero, tá? É o início do movimento, o início da análise do movimento dele. Não significa que ele está parado e vai começar a andar. Não, ele já podia vir em movimento. A gente começou a analisar o movimento a partir desse ponto. Esse ponto aqui é o quilômetro 30, ó, tá? Quilômetro 30. Foi aqui que começou a analisar o movimento dele, tá? E, ou seja, passado aqui, ó, uma hora depois, tá? Ele se encontra, ó, no quilômetro 80, tá? Então, ou seja,
ele se deslocou aqui, ó, 50 km, tá? Então, ou seja, isso aqui é uma posição inicial, ó, 30 km é a posição inicial, e 80 km é a posição final. O quanto ele se deslocou é a diferença entre esses dois valores. Então, 80 menos 30, ele se deslocou 50 km, tá? Beleza? Então, ou seja, para se determinar a posição de um objeto em uma dada trajetória, basta que se forneça o valor da sua distância medida sobre essa trajetória, tá? Em relação a um ponto dela adotado como referência, a origem. Tá certo? Então vamos ver aí, ó. Essa equação que você está vendo aqui, ó, ela é chamada de equação horária da velocidade, tá? No movimento retilíneo uniforme. Então aqui você tem, ó, esse S é a posição final, esse S0 é a posição inicial, aqui é a velocidade e aqui é o tempo. Tranquilo? Então vamos aplicar aqui e vamos utilizar essa equação nesse caso aí, tá? Então vamos ver, ó. Então você tem aqui, ó, S, ou seja, a posição final, ó, igual a 30, que é a posição inicial aqui, ó, tá? 30, mais, ó, 50 vezes 1. 50 é a velocidade, ó. Certo? 50 é a velocidade. Como é que eu sei que a velocidade é 50? Porque, olha só, o tempo passado foi 1 hora, ele saiu do quilômetro 30 e parou no 80. Então ele se deslocou 50 km em 1 hora. Então a velocidade é 50 km por hora, tá? E aí, como a gente já viu, o tempo é 1 hora. Então, ou seja, S vai ser igual a 30 mais 50, né? 50 vezes 1, 50, mais 30, 30 mais 50. Então vai ficar 80 km, que é justamente o que a gente espera. Posição final aqui, ó. Então em 1 hora ele chegou na posição 80 km, tá? Beleza. Agora vamos ver uma coisa curiosa aqui, ó. Se eu passar esse termo aqui, tá vendo? S0 para o outro lado da igualdade, ele fica negativo. Aí fica S menos S0, tá? S menos S0, tá? E desse outro lado aqui é VT. Então, S menos S0 é ΔS, ó, tá? E o que é ΔS? ΔS é justamente a distância percorrida aqui, ó, tá? Igual a VT. Então, ou seja, ΔS é D igual a VT. Ou seja, essa aqui, ó, é a equação que a gente vem trabalhando desde o início desse conteúdo, tá? Distância é a velocidade vezes o tempo. Então, essa equação, ela é essa equação aqui, tá? As duas são a mesma coisa, são equivalentes, tá? Aqui eu utilizei os dados de posição e aqui eu estou utilizando só a distância entre as duas posições. Tranquilo? A distância percorrida. Beleza? Mas são duas equações equivalentes, tá certo? Pessoal, então a gente vê o seguinte agora, o gráfico distância versus o tempo, tá? Então veja bem. Aqui você tem o tempo aqui, ó, tá? Esse é o eixo do tempo. Sempre o eixo do tempo é esse eixo horizontal, tá? E aqui no eixo vertical, nesse caso a gente tem a distância, tá? Então veja bem. Você vê aqui que, ó, ao passar do tempo, você tem a mesma variação de distância aqui, ó, tá? Ou seja, de 0 para 1 segundo, 20 metros. Ó. De 1 segundo para 2 segundos, você teve ó, de 20 para 40. Aqui também foi 20, tá? De 2 para 3, você tem aqui ó, de 40 para 60, aqui também foi 20. Tá? Então você está tendo uma variação de distância aqui, ó, que é diretamente proporcional à variação de tempo. Tranquilo? Então, ou seja, a gente pode dizer que em qualquer movimento uniforme, né, com velocidade constante, a distância d percorrida por um objeto é diretamente proporcional ao tempo neste percurso. Então, ou seja, quanto maior for o tempo de deslocamento, maior será a distância. Tranquilo? E outra coisa, né, em qualquer movimento uniforme, o gráfico distância percorrida versus o tempo de percurso é uma reta que passa pela origem dos eixos. Tá? É o que a gente está vendo aqui. Ó. Tá? Uma reta que passa pela origem dos eixos. Tranquilo? Inclinação do gráfico. Tá? O que quer dizer a inclinação desse gráfico? Tá? Então aqui a gente tem o gráfico, ó, esse gráfico vermelho, ele tem uma certa inclinação aqui, como se fosse um ângulo aqui, ó, em relação a esse eixo horizontal. Tá? Essa abertura é chamada de inclinação. Então o que quer dizer inclinação e como é que a gente calcula essa inclinação? Bem, a inclinação é igual a variação de distância sobre a variação de tempo, tá? Ou seja, a variação dessa grandeza dividido pela variação dessa grandeza aqui. Tranquilo? E para fazer esse cálculozinho, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Então, 60 metros, tá? 60 metros, ó, dividido por 3 segundos. Então a gente vai encontrar uma inclinação
correspondente a 20 metros por segundo. Tranquilo? Então, a inclinação do gráfico, distância versus o tempo, para um movimento uniforme, nos fornece o valor da velocidade desse movimento. Isto é, tá, V é igual a variação de distância sobre variação de tempo. Tá? Então, velocidade é igual a variação de distância sobre variação de tempo. Tá? Então, a inclinação desse gráfico nos fornece, tá? A inclinação do gráfico nos fornece o valor da velocidade. Quanto mais inclinado for o gráfico, maior é o valor da velocidade. E quanto menos inclinado for o gráfico, menor o valor da velocidade. Vamos ver um exemplo, tá? Para aplicar esses conceitos que a gente viu até agora. Então veja bem, ó, um carro em movimento uniforme percorre em 1 hora 60 km, em 2 horas 120 km, em 3 horas 180 km, em 4 horas 240 km. Beleza. Então a questão diz, construa o gráfico D versus T para esse carro. Então esse é o gráfico. Você tem que fazer, tá, a correlação entre os pares. Então veja bem, ó, em 1 hora tenha sido 60 km, tá? Então se você for fazer aí no seu caderno, você vai, ó, botar uma régua aqui, marca esse pontinho aqui, ó, em cruzamento com essa outra informação aqui, ó, tá? Então em 1 hora 60 km, marca o pontinho aqui, ó, tá? Em 2 horas 120. Então você vem aqui, ó, em 2 horas 120, tá? Em 3 horas, ó, 180, tá? E em 4 horas 240. Uma coisa muito importante é que essas distâncias aqui precisam ser proporcionais, tá? Eu não posso colocar aqui, ó, de 0 a 1, uma distânciazinha dessa, e colocar de 1 a 2 uma distância grande, tá? Uma distância diferente ou pequena. O importante é que esses espaçamentos aqui eles sejam iguais, tá? Sejam proporcionais. Assim como desse lado aqui também, tá certo? Esse comprimentozinho aqui, ó, do 0 até o 60 representa 60 km. Então, se eu vou colocar 120 aqui, ó, tá? Ou seja, aqui é mais uma diferença de 60 km, então eu tenho que colocar a mesma distânciazinha que eu utilizei aqui, ó, tá? Essas distâncias também precisam ser iguais. Não posso colocar isso aqui numa determinada distância e daqui para cá uma distância maior ou menor. Não, tem que ser exatamente a mesma distância, tá? Tem que ser tudo proporcional. E aí você vai obter esse gráfico aqui. Tranquilo? Beleza. Letra B, ó. Com base no gráfico, calcule a velocidade do carro, tá? Então, a gente já viu que a velocidade do carro é a inclinação. Então, ou seja, a velocidade é dada pela inclinação do gráfico distância versus o tempo. Então, velocidade é a variação de distância sobre a variação de tempo. Então, a gente pode pegar aqui, ó, por exemplo. Tá? Então, ó, de 180, tá? Menos 60, a gente tem 120 km. Tá? E aí eu posso fazer, ó, o tempo de 180 correspondente a 3 segundos. O de 60 é 1 segundo. Então eu faço 3 menos 1, 2 horas. Tá? Então eu vou ficar 120 km dividido por 2 horas. Vai ser igual a 60 km por hora. Tá? Veja, então aqui eu tenho o V indicando a grandeza que eu estou calculando, tá? Que é a velocidade. Tenho o sinal de igual. Tá? Aqui a quantidade, né, o módulo da velocidade, tá? Que é o resultado dessa divisão aqui, 120 por 2. E aqui a unidade de medida, não pode esquecer de jeito nenhum. Lembra lá a coerência entre as unidades de medida. Tá? Então aqui, ó, distância em quilômetro, tempo em hora, a unidade de velocidade, quilômetro por hora. Tá? Não posso esquecer de colocar, nem posso colocar errado e também não posso esquecer de colocar. Tranquilo? Beleza até aí? Então valeu, pessoal. Até mais. Qualquer dúvida, escreve aí, tá?